Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. O pessoal que está aí atrás está me ouvindo? Obrigada. Se quiser chegar mais pertinho também para ouvir melhor, para ver melhor. Eu sou Babi Amaral e tenho a honra de ser a narradora da 7ª edição do Festival Verbo Gentileza. Queria falar um pouquinho sobre o festival para vocês, antes também de ter a honra de chamar quem eu vou chamar aqui no palco para conversar com a gente. O Festival Verbo Gentileza é um projeto que acredita que é, sim, possível transformar o mundo por meio de atitudes gentis. E é por isso que, desde 2016, ele encanta e ele inspira quem mora e quem passa por Belo Horizonte, com ações e atividades gratuitas, sempre realizadas nos espaços urbanos da capital. E, nesse ano, o evento chega à 7ª edição e volta para o presencial depois aí de 2 anos parados, porque teve uma coisa que eles chamam, como é que eles chamaram? De pandemia, né? Então, aí teve que parar o festival, mas a gente está muito feliz por estar de volta. Outra novidade dessa edição é o circuito de festivais que chega para agregar a nossa programação. As apresentações do Festival Rolé vão acontecer aqui também na Praça Floriano Peixoto, e a programação do Verbo Gentileza foi ampliada com a chegada do Savassi Festival. Essa collab foi viabilizada pelo Instituto Unimed BH. O nosso evento, ele é gratuito, ele tem tradução em Libras e ele está acontecendo em 2 formatos, o formato presencial, que é esse aqui, e o formato híbrido, que é lá no YouTube. Então, se você conhece alguém que não está em BH, que não mora aqui, mas quer, quer dividir, quer compartilhar esse evento tão legal, fala que é só acessar youtube.com/Verbo Gentileza. E esse ano, na 7ª edição, o tema respirar e regenerar. E por que desse tema, né? A gente respira para nascer. A gente respira para morrer. A gente respira para regenerar. A respiração é um ato radical de amor à vida. A respiração é um ato de desprender-se, é um desejo para regenerar. Há muita coragem no ato de respirar. Vocês já pararam para pensar nisso? A coragem que existe nesse momento em que a gente para e respira. Para algumas tradições, como a do Kundalini Yoga, o ar é o guru, é o professor. Mas por quê? O que o ar realmente ensina para a gente? A Guru Sangha é PhD em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de Berlim, professora da UFMG e lead trainer da Kundalini Research Institute. Desde 2010, tem se dedicado a construir coletivamente negócios que servem a um propósito ético. É speaker no TEDx e medicina viva. Com vocês, abrindo, inaugurando os trabalhos da 7ª edição do Festival Verbo Gentileza 2022. Por favor, Guru Sangha. Ei, gente, boa noite. Alegria demais poder estar com vocês. Para quem está aqui, para quem está nos vendo do YouTube, eu queria primeiro render minhas homenagens a essa galera que levanta o Verbo Gentileza, que coloca esse Verbo Gentileza na praça, a praça que é de todas as gentes. Muito obrigada. Eu queria agradecer particularmente a Paty, minha querida amiga de tantas jornadas, por confiar e me convidar para estar com vocês. E é uma honra e uma alegria abrir pela 7ª vez o Festival Verbo Gentileza. Obrigada. Bem, a Babi, que aliás, obrigada, Babi, pela generosidade de me introduzir aqui, me apresentar a vocês. Ela já introduziu o tema e o tema é importante porque
ela deixa no ar o que o ar ensina, o que o respirar ensina. E eu poderia aqui falar de muitas coisas, mas eu decidi falar de 3 coisas que têm a ver com o verbo respirar, que é o ato primeiro de inspirar. Vamos começar aprendendo o que o inspirar ensina para a gente. Imagina você essa situação onde você se abre num ato de inspirar para colocar dentro de si o universo inteiro. Quando eu digo universo inteiro, são os seus resíduos, os seus cheiros, as suas partículas, o desconhecido, o outro. A inspiração é uma força de amor radical na qual o corpo e o espírito se juntam para fazer algo muito espetacular dentro de nós, que é te preparar para abrir aquela porta ínfima que te separa do infinito. Os seus pulmões, os nossos pulmões, são imensos portais, são generosos, que recebem e doam sem nenhum tipo de pesar, sem medo e sem angústia. A angústia causa um sentimento de um grande abafamento no peito. A angústia, que a gente vai conversar muito amanhã na nossa roda aqui, ela causa um estreitamento da esperança e ela diminui a força vital. A angústia pode causar, inclusive, uma dor na alma tão grande que ela degenera precocemente o nosso espírito e o nosso corpo. Então, quando a gente fala de um ato vigoroso, corajoso, como o de inspirar, ele também é o antídoto para esse tipo de dor existencial. É a dor existencial que me coloca amedrontada diante do desconhecido. Então, como é que a inspiração poderia ser um antídoto para a minha dor existencial quando eu temo o desconhecido? Simplesmente porque ela quebra as paredes completamente, ela quebra as paredes que me separam do infinito, elas me colocam sem piedade dentro do infinito, ela penetra o infinito em mim. Ela quebra essas couraças que são esculpidas nos nossos músculos, justamente porque ela generosamente me traz o desconhecido, em cada baforada, em cada inspirada. Então, considerem, por favor, isso no sentido não necessariamente apenas físico. A gente pode ir um pouquinho além do físico. Considera isso no sentido metafórico, poético, metafísico. O ato de inspirar é um ato de amor radical, porque ele me abre para ser penetrada por aquilo que eu desconheço. Cheiros, sabores, impressões, movimento. Contemplem essa possibilidade, por favor, por um instante. Vejam o quanto que esse ato pode significar realmente uma mudança em mim. Quando eu permito que a gentileza do desconhecido me penetre, eu vou descobrir que ele quebrou o meu medo, porque em vez de me machucar, ele me liberta, ele me anima e ele me inspira. Mas existe outro tipo de dor existencial, existe outro tipo de angústia que não está relacionada com o meu medo do desconhecido. É uma angústia que está relacionada ao meu medo da escassez. É importantíssimo a gente contemplar isso, porque no ato dessa angústia, eu temo doar. E no fato de eu temer doar, porque eu tenho medo de não ter, eu gero em mim outro tipo de dor existencial. E essa dor existencial, que é o medo da escassez, não é rompida com a inspiração. Não, não, não. Ela é rompida com o outro ato radical do ar, que é a expiração. Então, vou falar um pouquinho da expiração para a gente compreender onde eu estou querendo chegar. O ato de expirar é o oposto de pôr para dentro, não é mesmo? Ele é inteiramente um pôr para fora, ele é um esvaziar-se, ele é não inspirar, ele é, na verdade, morrer. É verdade, a gente não precisa temer, isso é verdade. Aquilo que não entra em mim e não me vitaliza, não me traz a vida. A inspiração nos coloca metaforicamente, poeticamente, metafisicamente e fisicamente morrendo. Então, a inspiração coloca diretamente a nós naquele seio do desconhecido. Ela leva
conosco, ela nos leva com os nossos resíduos, com os nossos cheiros, com as nossas partículas, com as nossas impurezas, com as nossas purezas, a vida, com a nossa vida. Ela nos lança no desconhecido. A expiração é uma força radical de amor, na qual o corpo e o espírito se juntam, porque elas nos empurram através daqueles portais chamados pulmões e generosamente nos entregam ao mundo, sem pesar, sem medo e sem angústia. Então, gente, o medo da escassez, ele é um sentimento que nos toma, e ele é crítico, ele é construído socialmente, ele é construído culturalmente, ele é imposto para a gente. A generosidade rompe o medo da escassez, e o medo da escassez pode ser sanado com generosamente essa entrega para o nada, essa entrega nossa no ato de expirar para o desconhecido. Então, essa ideia cáustica que encarna numa pessoa e que a convence de que se ela der algo ao outro, muito lhe faltará, essa ideia abafa, estreita e, de novo, degenera precocemente a força vital. Mas a expiração, de novo, metafisicamente, poeticamente, metaforicamente, quebra, fratura esses limites impostos pelo medo da escassez, justamente porque ela é um vigoroso nos lançar no desconhecido. Ela literalmente me coloca nele. Numa soltada de ar, você se presenteia e encontra o abraço do desconhecido que te recebe. Você se doa, e aí nessa experiência da doação, em lugar de você se empobrecer, a própria experiência do morrer na expiração te cura e te regenera. Não existe regeneração sem morte. Não existe regeneração sem uma perda. E perder é bom, porque ganha-se. Por fim, o último ensinamento que esse ar, como o professor ensina, é o próprio ato do paradoxo da respiração. A respiração é um dos paradoxos mais essenciais na vida. Ele é desses paradoxos gigantes, mágicos, instigantes, maravilhosos. De fato, esse paradoxo nos mantém vivos, já que a gente pode sobreviver sem comer 40 dias, talvez sem tomar água 5, 7 dias, mas sem respirar, a gente não sobrevive 3 minutos. E, ao mesmo tempo, esse ato que é o essencial para a nossa vida, ele é essencialmente impossível. Ele é um paradoxo. E eu não sei por quantas vezes eu tenho aqui algumas amigas, alunos que estão aqui comigo, vocês sempre ouviram a gente dizer que paradoxo não se cura, não se remedia, não se sana, paradoxo não é um conflito, paradoxo não é um problema, paradoxo é a dinâmica paradoxal contraditória da própria vida. E a respiração é um ato paradoxal. Existem 2 polos, que é uma combinação maluca e impossível, inglória. Porque esses 2 polos, de um lado inspirar e de outro expirar, eles se anulam. Se eles excluídos de um contexto, eles fazem um ao outro a não existir. Então, a coisa mais maravilhosa desse último ensinamento seria que a respiração nos ensina a conviver com essa dinâmica contraditória da vida. E que nessa dinâmica contraditória da vida, onde morrer e viver se encontram, onde inspirar e expirar acontece, onde acontece o se entregar e o receber. Desculpa o clichê, mas é verdade, quando você se coloca no mundo e quando o mundo entra em você, acontece quando você inspira o universo e quando o universo te expira. Tudo isso acontece dentro de um contexto paradoxal. Então, a mágica acontece no momento em que esse nosso corpo e esse nosso espírito se juntam sem pedir licença para a experiência desse paradoxo. E nesse ato há um ensinamento ainda mais instigante. Esses 2 polos de natureza antagônicas se juntam milagrosamente, cada um ao seu tempo, cada um com total liberdade, e assim permitem a experiência de ser e não ser, de se colocar no mundo e deixar o mundo te penetrar. Há, nesse paradoxo entre o inspirar e o expirar, um pequeno hiato. Há um tempo, amanhã a gente vai falar muito dele, há um pequeno nada, e é justamente nesse pequeno nada onde nada de fato há,
exatamente ali é onde a gente pode, na respiração, regenerar. Se há uma angústia de um lado, há o bálsamo da novidade do outro. Então, talvez o ensinamento mais sofisticado desse professor chamado ar, que eu queria deixar aqui para vocês, é quando nós formos capazes de ser para o outro um ar fresco. E a gente só vai conseguir ser um ar fresco para o outro quando a gente permitir ser, estar, receber o outro como um ar fresco para nós. É esse o nível de troca da regeneração. Respirar, gente, é uma grande matriz da nossa existência humana. Ela é física, metafísica, ela é poesia, ela é som, ela é a palavra, ela é o verbo. Muito obrigada. E aqui nós inauguramos o festival. Beijo! Obrigada!